Aí, galera, começamos aqui exatamente às 8 horas da noite, mais um Domingão do Pistão aqui no seu canal do Market. Hoje, 20 de fevereiro de 2021, anunciaram o fim do mundo de novo. 22, já foi um ano. E aí? E aí, tudo tranquilo? Eu não sei como é que tá os futuros, como é que tá abrindo. Bom, vai abrir agora, né? O Bitcoin tá corrigindo bonito. Chegou o inverno cripto? Se calhar... Deixa eu ver se eu consigo falar com o Marcelo Paes, e daí a gente pergunta para ele. Boa. Hoje eu tenho um papelzinho que eu quero que você olhe depois. Então vamos. E deixa eu já dar boa noite e ver aí o troféu First da noite para quem vai. Dessa vez para um membro do canal, nosso representante canadense, Márcio Mendes. A Andréia já está aí também. Todos os membros do canal. Se você ainda não é membro do canal, se inscreva, porque a gente opera aí diariamente. Você pode pegar muitos insights do canal e vocês daí têm a nossa prioridade aqui no canal, beleza? A Andréia já deixando o like. Tá dizendo que tá posicionado em CLF. Vamos analisar sim. Márcio tá aí. Estão trocando ideia. O Everton tá aí. A Ilza também, que veio via Andréia. Boa noite, Ilza. O Gustavo. Nosso baterista Otávio Garcia. Boa noite, galera. Vamos chegando aí, já vamos deixando o like. Vamos deixando o like e fazer a análise do mercado. Bom, já tem um papelzinho que o Dani quer ver. Além disso, nós temos a questão dos futuros. Que a gente pode acompanhar aqui a abertura. A Andréia me deixou um outro papel aí. Qualquer outra análise que vocês queiram, é só avisar, galera. Vamos lá, novamente. 2022 aqui, quem manda são vocês. Quero ver papéis aí que a gente pode analisar, cenário de mercado, e eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta, desde que eu saiba a resposta. O Thiago Freitas já está aí dando boa noite também. Boa noite, Thiagão. Vamos junto. Vamos lá. Qual é o papel, Dani? Eu vou abrir aqui o meu training view. Bora lá. Vamos começar pelos futuros, Bitcoin. Ok. Eu tô sem meu telefone aqui. E eu tô com o sócio lesado. Então, Homer, pega essa notícia aí pra gente. Ó. Compartilhar a tela. Ih, deu aqui not responding. Tá travando agora a internet. Faltava. Vai. Vocês estão me ouvindo aí? Porque eu fui compartilhar a tela aqui e falou agora not responding. E embranqueceu tudo. Ouvindo normal, diria. Só não ouvindo a câmera normal. Só não tô conseguindo compartilhar a tela, que tá no looping do carregando lá e esbranquiçou tudo. Bom, enquanto isso, então vamos lá. Segundo o nosso querido investing.com, US 500 está menos 0,39%, US 30 menos 0,22%, US Tech 100 menos 0,76%, US 2000 menos 0,54%, VIX subindo 2,14% agora no pré. Bolsa começando a segunda-feira animada. Para baixo, se diz, né? Desanimada. É animada, pô. É animada. Animada é o urso, é isso? Petróleozinho subindo 1,54%. Gás natural 3,77%. Esse daí não para, né? O que mais temos aqui? Nas criptos, Bitcoin caindo 3%, Ethereum caindo 3,20%. Para começar a semaninha feliz. Para quem tá de fora quem não tá long, né? A minha tela ficou toda branca aqui e no Google Chrome escrito que not respond, né? Não respondendo. E no que eu fui compartilhar a tela, fica aquele eterno looping agora mostrando aqui na tela. Eu não consigo nem ver vocês de volta. Não sei se eu saio, entro de novo, vou ter que reiniciar o micro ou que lá, seja lá o que for, porque eu não consigo agora
compartilhar minha tela e nem fazer nada aqui, tô travado. Até as outras telas que eu tenho aqui nos outros monitores também agora estão na dependência desse not responding que tá aparecendo aqui no StreamYard. Eu só não sei se você sair, se eu continuo ou se cai tudo. Não, se você continuar, se você sair e eu sair, cai tudo. Se você continuar, você segura a live. Ah, tá. Aí você Por isso vê que é aí. sempre bom ter um backup plan. Eu vou tentar sair aqui. Eu só não consigo clicar aqui nas perguntas, etc, mas eu vou batendo papo se precisar. O DJ travou, pelo jeito, deve estar tentando sair. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos tocando. Para quem a gente ainda não deu boa noite. Gustavo Muniz, boa noite. Otávio Garcia, Jadson, Andréia, já falamos. Gustavo, eu vou ler aqui, Gustavo, aí qualquer coisa. Gustavo não, Otávio. O que podemos esperar destes papéis que desabaram nessas últimas semanas? Facebook, Twitter, Spot, tem American Airlines, também que subiu em dezembro para cá e agora está dando uma caída. Pois é, vamos esperar o DJ voltar e a gente vai... O que podemos esperar da XP nos próximos meses aí nos Estados Unidos? Tá querendo trancar o DJ? Boa. Thiago, se eu já comecei a jogar Bomb Cripto, já. Eu peguei Bomb a 1,90, agora acho que tá... Cadê aqui? Deixa eu ver. Bomb deve estar a 0,30 e pouco. Mas tá, faz parte. Tá mudo, acho. Não sei. Não. Mudinho. Oi! Aí a Kézia vai salvar nós. A internet, as coisas virtuais estão com problema com a gente. Comigo foi o StreamYard e mandou uma senha pro meu e-mail. Eu acho que o meu caso é o meu antivírus, que limpou tudo. Ele limpou, eu entrava e ele pedia minha senha, mandou um código pro meu e-mail, não sei mais o que. Aí eu até vi que o Daniel tava aqui, mas nada. E aí, como estamos? Tudo bem? Agora voltou. Vocês estão me ouvindo agora? Beleza. Agora sim. Como é Tudo que bem, com pesar dos pesares. E Homer, o próximo recado aí vai para você, ó, porque isso vai afetar o nosso robozinho. A gente tem que voltar a apagar os sinais, que agora estão todos com delay aqui, ó, tá? Então, o que eu falar aqui para vocês tem um delay. Um Vamos delay lá. De quanto? Eu acho que é 15 minutos. DJ que o servidor em casa e o pessoal não dá suporte não resolve. Na realidade, eu tinha um servidor de internet, a fibra ótica, lá em Chattanooga, quando eu morava lá no Tennessee. Aqui não tem nada. Aqui eu passo raiva com a internet, falando sério. É mais caro e bem mais devagar. Vamos lá, então. Falando de papéis. Quais são os papéis, Dani? Vamos lá, antes de papéis, tem a pergunta lá do Otávio Garcia. O que podemos esperar destes papéis que varam nessas últimas semanas? Facebook, Twitter, Spotify, além tem American Airlines também que subiu em dezembro para cá, agora está dando uma caída. O que você acha de... Bom, eu acho que as techs estavam para lá de valorizadas, indo para um valuation que para mim nada indo para um valuation para mim que nada mais faz sentido. As techs era que menos faziam, e veio essa correção com o resultado horripilante lá de Facebook. Eu acho que as demais tendem a ir para isso mesmo, e a gente passa agora por aquele momento invernal, the winter is coming. Então, isso para cripto, para as techs como um todo, a questão Ucrânia-Rússia, que vem afetando tudo, então essa instabilidade de política monetária nos Estados Unidos, tensão internacional, todo esse cenário
acaba sendo de indefinição para um mercado que foi altamente esticado. Então, com a possibilidade do aumento de juros, as pessoas estão recuando aí do prêmio risco da Bolsa de Valores. Então, é normal essa realização, até o meu ver, até o momento, está sendo normal, eu digo, dentro de uma normalidade estatística, e não me espanta nada esses caras ainda continuarem caindo, tá? Porque tem muito espaço, muito gelo para enxugar comparado com os resultados, e muita liquidez foi injetada no mercado financeiro, e ninguém tinha onde mais colocar dinheiro. E daí, com isso, vocês podem ver até a questão da própria moeda dólar, a desvalorização que ela está tendo em relação a outras essas moedas, inclusive a países emergentes. O Brasil não deixa de ser uma exceção nesse sentido. Beleza, Otávio? Eu acho que perto do que pode cair ainda, você pensar que os juros base nos Estados Unidos, mas praticamente em 0,08% ao ano. Uhum. Se você tiver agora um próximo aumento de 25 bips ou de 50 bips, a gente está falando de 4, 5 vezes de aumento que é hoje. Então, em valores nominais é um valor baixo, 0,5 ao ano. É um valor baixo nominalmente, mas são 5, 6 vezes mais do que... 5 não, vai. De 0,8 para 50 já é um baita aumento. Em julho, aumento de mais 1 ponto. Pô, nominalmente é um baita valor. E você pegar o valor futuro de lucros e trazer tudo a valor presente, eu acho que tende a acontecer como aconteceu aqui no Brasil. Que chegou lá no 130, corrigiu, voltou lá para os 100 mil pontos. Caiu aí 20, 30%. E o Brasil não estava esticado como estava esticado as bolsas americanas, né? Se você pegar o gráfico de tanto de S&P ou Nasdaq, você olha lá depois do Covid, sei lá, ele já tinha uma inclinação natural, veio o Covid, o negócio deu uma parabolizada maluca. Então, Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui o... geral caiu pouco, né? 15%, porque tem papel aí que eu vi que caiu 70%. Sim. E foi exatamente puxado por esses demais papéis que a gente acabou de conversar, com exceção de Netflix e Facebook. Você vê que o restante, a Amazon disparou e os demais que puxam o índice, você vê muito destoado o S&P da realidade americana devido ao peso que as FANGs tinham no índice. Então, o Russell, ele tá consolidando faz tempo e eu tô contando essa bola faz tempo aqui, que eu troquei, não estou mais fazendo trade em S&P, tô ganhando dinheiro na consolidação de Russell. Uhum. Ele é muito mais realista, conforme anda a economia atual americana, do que o S&P agora. E o Cama já falava isso faz tempo, né? Todo domingo a gente fala, o Cama tá vermelho. Não se exponha. Graficamente, as bolsas americanas, você olhando o gráfico, não tem nenhuma que te dá esperança que o negócio vai subir, né? Olhando graficamente, a impressão que dá é que é para baixo mesmo. Tanto Nasdaq quanto S&P e Russell. Então, não... Só não imagine aquilo que a gente falou outro dia. Só não imagino que seja uma correção tipo o Covid, que vai cair 30% de uma vez, porque não acho que... A não ser que tenha uma notícia aí, um ataque, aquela coisa, aquela notícia inesperada pelo mercado, porque vai aumentar 50 bips, isso já tá na ponta do lápis. Isso não vai ser isso que vai assustar o mercado, né? Se você parar em consideração com outras quedas passadas, ainda nesse ano, mas passadas, o VIX, por exemplo, a primeira vez caiu 5% o mercado, ele vai lá e disparou cerca de 30% ou algo um pouco acima disso até. Foi. Depois, para outras quedas, similares, ele está subindo. Outras quedas similares a essa, ele já está subindo 5, 10 e está nesse patamar, 5, 10, ou seja,
Já não está se mais assusta. naquele temor. Exatamente, isso. O que acaba sendo até um bom sinal para a gente que entrou vendido em volatilidade lá atrás. Porque o VN é muito negativo em situações como essa, acaba nos atrapalhando. Eu vou continuar a resposta aqui do Otávio. Vale esperar um pouco mais e ficar de olho nelas? Eu creio que sim, se o fim do mundo ainda não veio. E a dica que eu dou é: não tente, em hipótese alguma, tentar pegar a faca caindo. Por isso que eu prefiro gráficos seguidores de tendência. E vou deixar o nosso amigo day trader aqui embaixo falar como que é a experiência essa semana de tentar pegar e acertar ponto de reversão e pegar a faca caindo. Diz aí, Dani. Essa semana day trade foi bom. Foi 11 entradas. A primeira eu acertei, as outras 10 foram stop. Então, eu tenho feito muito day trade justamente na reversão de tendência. Tentar pegar fundo, tentar pegar topo. E essa semana foi day trade em índice em dólar, 1 acerto e 10 stops. Seguidos. Mas- Eu nunca tinha tido mais do que 4 stops seguidos. Dessa vez foram 10. Lembra aquela história? Você ganha de pouquinho em pouquinho. Quando você perde muito. Não, mas E tá se não tudo tivesse dentro. stop? Não, Não, eu sei que pegou seu stop, porque você colocou o stop direitinho, né? tudo dentro do gerenciamento de risco. Tá? Tudo gerenciamento. É isso que eu posso perder no dia. Se eu cheguei naquele limite, eu olho o gráfico, fico olhando o gráfico. Puta, olha, essa entrada tá. Cara, 100% de chance que eu vou ganhar. Eu não entro porque eu já entrei no meu. Já cheguei no meu limite máximo. Então, esse acho que é a parte mais difícil de você desenvolver no trade. É aquela coceirinha no ouvido que fica assim, vai ser um violino, quer ver? Aí você fica, eu vou ser violinado, mas tem que ter o dedo, tem que ter a firmeza suficiente para falar, tô nem aí, é 0 e pronto. Essa é a parte É mais difícil. difícil do day trade, do trader profissional. Eu Você vê o bonde passar, você fala assim, cara, isso daqui vai levar longe, mas não posso eu mais não vou por hoje. acompanhar. Bom, vamos lá. E de posse disso, ele tá perguntando aqui, ó. Que papéis vale a pena ficar de olho agora? Eu, há muito tempo, não atuo em papel de forma isolada, né? Eu geralmente ataco muito mais em índice e os alunos sabem. Mas se fosse para olhar algum papel, eu olharia aqueles que eu achava que iriam disparar já há 6 meses atrás e ainda não dispararam. Quer ver? Lembrando, deixa eu colocar aqui a frasezinha, que o que eu acabo expondo para vocês aqui é o que eu faço. Não é recomendação de compra ou de venda. De forma alguma, certo? Tá entendido, Kézia? Isso. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então vamos lá. Quando nos papéis que eu me exponho, por exemplo, que eu tava esperando um disparo, ainda não veio, ó o foguete de ré. Eu entrei nesse cara aqui, até que não. O X tá aqui, mas que fez. É isso que eu queria mostrar. Esse cara aqui, quando eu entrei, ele era Delta 70, né? E, ou seja, ele já custou lá atrás $63, né? Hoje ele tá custando 8,40. 8. Então, pode voltar? Pode. Assim como pode não voltar, mas é um que eu tenho na carteira apostando para volta. Qual outro? Nokia. Olha lá, ó. Tenho em carteira apostando para alta. Qual outro? Logitech. Ainda em carteira apostando para alta. Qual outro? Sandial. Qual, né? SNDL. Essa aqui tá mais de um ano já. SNDL, o Nokia, apostando para alta. E o Nokia já tem 92 dias que você tá apostando também. Uhum. Sim. BKKT. Ó, isso aqui já foi Delta 70 algum dia. Hoje é Delta 34. Strike 20. Esse papel já chegou a bater lá atrás $49. E hoje está custando 5. Pode voltar a disparar? Sim. Então, assim como não pode. Mas a minha exposição nesses caras são ínfimas. Isso é o que eu uso de especulação. Eu acabo utilizando muito mais estratégias do tipo Minha Renda, Minha Vida e os nossos Bolsas Famílias, hoje alocado em índices, beleza? O MU também, o Micron, a nossa posição é longa.
Micron é outro que a gente tá apostando para alta também. Nvidia, para mim, já estava esticado, é um ótimo papel. Se continuar caindo, eu penso em regular a exposição novamente, mas é um papel que está para lá de esticado. Uhum. É isso aí, ó, Márcio. Hashtag somos todos Nokia. Isso aí. Deixa eu só ajustar um negocinho aqui. Vai lá. Vamos ver se tem mais algum comentário. O Alex falou que chegou atrasado, mas pediu pra gente analisar os bancos. Vamos esperar um pouquinho o DJ voltar, né? O comentário do Otávio a gente tinha visto. DJ, ó, pergunta do Alex. Podem analisar o setor de bancos? Acham que eles se beneficiam da subida dos juros americanos? Tudo depende de uma possibilidade de ajuda governamental para todo e qualquer tipo de instituição, e as primeiras a serem auxiliadas aí num processo de recessão acabam sendo os bancos, historicamente falando. Porém, tempos agora são outros. Eu não sei como ficaria uma questão de fintechs ou coisas do tipo. Realmente, não sei. Mas garanto sim, eu não colocaria hoje nada acima de 5% em qualquer papel na minha carteira. Se eu fosse fazer algum picking, novamente, não faço stock picking. Mas se eu fosse fazer, tem não um colocaria... XLF, né, Financial. Uhum. Depois a gente pode dar uma olhada no XLF, como é que tá. Sim, tem um gráfico muito bom, eu deixei de assinar. O RRG, que a Kézia até mencionou, que daí a gente poderia ver o XLF comparado com os demais. Se alguém quiser assinar ou bancar a minha assinatura novamente, estou à disposição. Uma vez eu comecei a olhar, parece que agora tem um brasileiro aqui no Brasil que pega esse RRG. Só que eu não assinei, eu vi a propaganda dele, que ele ia estrear, um pessoal aí tava fazendo também. Tem. Legal. Tem que eu já vi. Eu nem sei falar se é muito caro. Essa pergunta é para ti, Mas Dani. é interessante. Eu faço day trade no Profit índice dólar no Brasil, Alex. Na Teixeira já fiz day tradezinho, mas de brincadeira. Não é o ambiente mais legal, porque no Profit você tem a facilidade de atuar direto no gráfico, contrato. Na Taste eu fiz mais para experiência, mas como eu também não tenho os 25 mil dólares para brincar de day trade lá, e tem a questão do PDT Rule, eu fiz assim, eu fazia 2 day trades numa semana, na outra semana fazia um só, para sempre ficar tranquilo ao menos um dia. E aí, como eu tava brincando de fazer day trade mais em SPY, ganhava às vezes $1, $2, então financeiramente não valia a pena, era mais pela experiência mesmo. Bom, vamos lá. Você vai olhar o CLF? CLF. Vou colocar aqui no diário. O diário tinha dado setup de alta, porém, no terceiro dia aqui já rechaçou. Nosso Cama está falando para não se expor, né? Não tem nenhum setup de baixa no diário, porque aqui já foi a saída quando deu o setup de baixa lá no dia 18 de janeiro. No semanal, não tem setup algum, mas o parabólico certo está para baixo e o Cama ainda permanece verdinho. E no mensal, ele está falando para não se expor e o parabólico continua para baixo. Então, para mim, se você quiser brincar com alguma coisa na área de consolidação aqui e a própria média de 50, acabou o gráfico não buscando lá, mas seria algo aqui, ó, que foi quando ele deu o setup lá atrás, tudo bem. Se ele perder essa zona aqui, se ele romper para cima, possivelmente fazendo um pivô de alta, ou aqui ele acaba sendo rechaçado. Mas dá para você brincar entre a zona de 56,5 e 15, qualquer coisa. Se botar no semanal, dá para trazer um canalzinho de baixo aí, bonitinho.
Tipo aí. Ainda fica entre a média aqui, ó, no curto prazo. Uhum. E eu não entraria enquanto ele não rompesse esse cara aqui. Mas, enquanto isso, seria uma consolidação. Próximo papel. Alguém tinha perguntado o que você acha da XP, quer ver? Foi o Pra alta. refrigerista. Rechaçou. No semanal deu a baixa, já saiu, deu a baixa na semana do dia 15 de novembro. Saiu em 10 de janeiro, desde então não tem sinal. E no mensal não tem sinal, mas está falando para eu não me expor. E eu não tenho dado suficiente ainda para uma análise contundente de XP. Eu poderia... vou colocar uma canetinha aqui para ficar mais fácil. Quer ver? Eu não gosto de papel sem muito dado ainda para analisar. Mas aqui, ó. Eu posso encarar esse cara, a princípio, como um topo duplo, e daí ele pode tentar pegar aqui a média e continuar a sequência de baixa, certo? Eu não tenho ainda muito dado para poder avaliar. Assim como eu posso pegar esses dois caras aqui e falar, não, ó, ali é uma reversão, ele volta a buscar essa média aqui. Então, como não há topos históricos e fundos históricos devido a muito pouco Sempre tempo de vida de existência do ativo, então para mim não vale a pena. Uhum. Ok? Né? Comentário muito importante chegou agora aqui pra gente, do Márcio. Dedo no verdade. like. E vamos pro próximo papel. Eu quero WZ. Deu um sinal essa semana. No semanal. Pra cima. Não, setup 3 de retornar à média. EWZ, já temos aí um retorno à média, que ainda permanece, ó, foi dado na quinta-feira. Então, permanece. Lembrando, amanhã não tem mercado. E nós teríamos aí a França tentando mediar no embate Ucrânia e Rússia. Vamos ver o que vai dar. O bolso já resolveu, esqueceu? Não, para aquele dia sim, a cada dia passa o seu mal, né? No semanal, deu setup para alta, ó, na biqueira. E ela volta, a partir desse sinal de alta, ela rompeu a média de 50 e ela volta para uma área que foi consolidação durante meses e tapa gap lá da crise do Covid, tá? Peraí, então é no semanal e um setup de retorno à média que tá para cima. A média tá para cima. No diário, nós temos um retorno à média. Isso quer dizer que ou a média sobe ou o candle cai. Isso. No semanal, não mais o diário, agora semanal, nós temos o setup 1 de alta. E nada no mensal. Ok? Isso, cama no mensal também tá vermelho, né? Continua vermelho. Nada no mensal, mas se a gente trabalhar no conceito de fractais, aonde o semanal já deu alta, você pode assimilar aqui, ó, quando ele deu o setup 1 aqui e depois um setup 1 aqui, acima do primeiro setup. Ó. Então, se ele buscar um próximo setup 1, possivelmente quando ele romper a média de 50. Mas, a princípio, aqui eu tenho indo para a região do buy, o RSI, mas eu tenho o TTM indo para a região do sell. Então, ainda não tem nada confirmado. Né? Isso você está no mensal. Aqui eu estou no mensal. Não faria nada, mas se fosse para brincar em alguma coisa, como eu acho que ele vai levar um tempo para chegar no topo desse canal aqui,
a gente poderia tentar fazer, por exemplo, isso se a vol tiver alta, uma Broken Wing Butterfly na call, se a vol tiver alta. Não sei, a gente pode A avaliar. vol ficou. Colocando aqui a área de prejuízo, deixa eu só concluir, por favor. E aqui recebendo um crédito. E daí você recebe um crédito se ele ficar nessa área de consolidação, aonde o teu prejuízo começasse aqui na região de 42 e 22. Pode falar, Kézia. Essa que você falou é boa. Vamos ver. Eu ia dizer que no diário a vol ficou alta, foi só no. Lembra que você falou? O papel começa a cair, mas a vol subiu no começo do dia e já voltou tudo. A vol não tá subindo. O papel tá caindo, mas a vol não tá acompanhando, não. Já esteve melhores. Tivemos melhores vols. Vamos ver daqui para terça, conforme for o andamento do fim do mundo. A vol pode subir, né? Se subir, essa Broken Wing aí é boa. Tá lá, o topo. Não tá conseguindo abrir a taste, né? No 42. Eu tô com medo de tudo travar aqui de novo. Ué, quer que eu abra aqui? Então você não abre, eu abro. Faz favor. Vamos ver. Sexta-feira deu retorno à média Philip Morris. Philip Morris é um ativo que comporta bem em setup 3. Então, dá uma olhadinha aí na operação em Philip Morris. Como que tá a volatilidade dela? O Ivy Index estava de 26%, 28% aí na sexta-feira, e se não me engano, o Ivy Rank 16%. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Não, minto. Ivy Rank 59,5%. Ah, então tá em melhores condições. É outra também que dá para brincar com aquilo que eu falei do... Deixa eu pegar aqui a canetinha. Você colocar aqui, por exemplo, o miolo da borboleta, se subir um pouquinho mais, você ainda tem uma área safe. E aqui a área de recebimento de crédito. Ou ainda, como retornar a média, mas a média agora está aqui nos 96, né? Na casa aí dos 96, 95, 96. Se a volta estiver alta, tu faz um Idle Condor com área de lucro entre os seus 115 e 95, por exemplo. Sim. Ótimo. Tem um comentário aqui do Jadson. Mantemos o consenso de domingo passado no SPY no EWZ. É isso aí. Agora eu vou... Bota a minha tela, DJ. Tá aqui na minha Testworks. Ok, vamos lá. Já está na tela, Kézia. Pronto, quer ver uma Broken Wing? Só pra gente testar na... Deixa eu voltar à região de preço que eu falei lá. Vou voltar aqui com o gráfico. Peraí, eu vou mostrar a volatilidade aqui. Se não me engano, era 40, DJ. Era 42, eu acho, mais ou menos. 40, esse aqui é a vol, tá vendo? Não tá muito animadora. É, 42. Vamos achar uma coisa onde eu não tenho nada? Uma vol alta, que tem uma de 39, ó. Um Web X. Aqui, o que você acha? Muito longo, DJ. É longo, Tá você vai demorar para ter o lucro aí. E aqui, ó, continuamos com a mesma coisa. Teve vencimento sexta, mas ainda não abriu um contrato entre 53 e 117. Vamos esperar abrir esse contrato, que eu acho que aí seria o sweet spot. Uns 90, né? Ó, o Márcio lá do Canadá, ele que tá dando as instruções pro primeiro-ministro, ó. O que aconteceu? O Canadá, lá do senhor Márcio, tinha os menores índices de vacina. Daí, o que foi feito lá no Canadá? Ideia do Márcio. Acabei de ver que através desse post dele aqui, ó. Que para você conseguir comprar cerveja e fumar maconha agora, você teria que mostrar o seu comprovante de vacina. Aumentou de um dia para o outro em 33% o índice de vacinação no Canadá. E agora ele tá falando aqui, ó.
O mesmo cara que propôs isso lá pro primeiro-ministro. Com essas incertezas e possibilidade de uma guerra, o ser humano acaba fumando e bebendo mais para aliviar o estresse. Então vamos de PM e Ambev. Tá vendo? Mas você Não, sabe eu que eu ia falar, pensei vamos nisso, comprar porque se esse você aqui, ó. olhar o gráfico, Philip Morris não sofreu nada esses últimos dias. E lá só subiu, cara. Desde Esse janeiro índice que aqui, ó. Micron não, o mercado americano tá caindo e Philip Morris tá subindo. Esse índice, só que ele não tem opções, né? O BED, Uhum. que é só de... Uma ETF, né? É um ETF de jogos de azar e Uhum. mais outras coisinhas más. Mas ele ainda não tem opções. Põe olha o no Bitcoin, Philip gente. Morris. Põe Eu o brinquei PM. com essa. Hã? Põe Eu Philip coloco aqui? Morris. PM. Como é que é? PM. Começa. BM, assim, né? P. P de P. pato. De Philip. Isso. Aqui estamos. Não tem tanto vencimento também, né? Ah, Mas pelo menos tem ali um de 53 dias. Ó. Três. Vamos fazer Em um Iron média, Condor, brincar com o Iron Condor aí, ó. em backtest, E- Philip Morris em média são 9 dias de trade. Iron É Condor. long? É long ou... É short. É short, né? Daí a Qual que é a gente área que você tinha vende. falado? Tá. Vende os 115. Vamos fazer com 10 dias. Com 5, né? Que é o que tem. Vem Isso. na call, né? Não, tá 115 com Tá 120, já tá certo. certo. E E na a put lá embaixo 95. eu tenho uma das médias aqui, a média de 200, que tá no 89. Então a gente pode colocar no 90, talvez. Mais Depois pra você baixo ou gruda. aqui? Ou aí, pode ser aí. Aqui, assim. 90 É, 95. Isso, tá com 5? Beleza. Tá. Ah, Ó, pop fica bom desse, ó. Dá então. Só que o risco não, ó. Uma vez que o pop é grande. Deixa eu dar uma olhada no meu menino lá, já volto. Vou deixar vocês guiando o Ok. programa aí. Tira minha tela, JJ. Tiro sim, tá aí. Removido. Pronto, vou voltar. Voltei. Ideia. Então, aqui, ó, tem uma pergunta que a gente pode responder. O Will perguntou: JJ, a partir de que número você considera uma vol alta? Quer responder, Dani? Então, Will, não tem uma vol tão alta que não pode aumentar. Então, primeiro que a gente tem 3 parâmetros que você pode levar em conta: IV Rank, a volatilidade implícita dos contratos, e nós temos um indicador no robô que também indica volatilidade. Então a gente pode ir, por exemplo, às vezes o IV Rank está alto, a vol, por exemplo, em Philip Morris, o IV Rank está 59, por exemplo. 59. Teoricamente é uma volatilidade alta. Aí você vai ver, a volatilidade implícita dos contratos é 26%. Então você já vê que já não tem algo não está batendo. Se você for olhar no nosso robozinho, aí você vai ver que a volatilidade lá consta como azul claro. Azul claro seria compra de vol, por exemplo. Então a volatilidade não está tão alta. Então, assim, a volatilidade é uma coisa que é complicada da gente estabelecer um padrão do que é alto. Não dá, né? A gente pode comparar com algumas passadas. Falar assim, olha, em relação, a gente tá mais alta. Mas não significa que atingiu o topo, né? Eu tenho olhado muito para IV Rank versus IV Index. Só que tem papel que o histórico é que o IV Index ele é alto. Então, há muito tempo atrás, a Riot estava com IV Rank de 5 e o IV Index de 126%, 128%, 130%. Deu um pico no Bitcoin, a Riot subiu, o IV Rank foi para 70% e a implícita continuava lá no 120%, 130%. Então,
Tem papel que, cara, eu acho que vale vender vol sempre, não adianta. Mas se você for pegar só o Ivy Rank como padrão, talvez até uns 20% de Ivy Rank compra. Dos 20 aos 60, 50, você fica aquele meio do caminho, não sei se compra, se vendo, e 50, 60 para cima você vende. É isso aí. Não dá pra cravar, né? Gente, aí tinha alguém que pediu, o Gustavo tinha pedido o Facebook. Vamos lá. Oi, Nescau. Facebook. Você põe na tela aí, por favor, cara? Sim, coloco. Obrigado. Estamos aí. O Facebook deu retorno à média lá no dia 22, só que não virou parabólico SAR aqui e foi rechaçado. Continua em queda e deu um setup de baixa aqui. No dia 14, continua a baixa. Eu tentei fazer o que eu falei para vocês não fazerem. Pegar a faca caindo em Facebook. Ainda tem tempo, estou rolando uma trava de alta que foi dada aqui. E paciência, mas a princípio não tem nenhum sinal de reversão do Facebook. Se quiser entrar short, ainda está valendo o short do Facebook. Porque nem na média de 200 chegou ainda, ó. Então, com Quanto toda deu essa seu queda de papo Facebook, vamos fazer a continha aí. Eu não sei se tem alguma ferramenta que mostre em porcentagem. Se tiver, você me ensina. Mas tá aqui. Tem aí. Onde? Tem aí, DJ. Se você procurar ali na lateral. Measure. Ali. Price range. 46,61. 46%. Uhum. Pois é. Acho que das funk foi a que apanhou só, né? Mas você fala tudo isso e ainda estamos voltando para o preço de junho de 2020. Pós-Covid. Dando qualquer sinalzinho de alta aqui, quem sabe não entra de novo. Mas estava muito esticada. Próximo papel. Põe na Amazon. Tava batendo o olho na Amazon esses dias. Amazon, ali atrás, quando deu o último setup 3, anterior a esse. Aqui? Isso. Nessa 2018? consolidação, então, nessa consolidação dele, a Amazon ficou mais ou menos 19 meses nesse rangezinho de consolidação. Uhum. Esse mês nós estamos no 19º mês dessa consolidação. Será que vai repetir agora? E vai romper para algum dos lados justo nesse mês? Eis a questão. Fica esperto aqui. Deu uma baita esticada também, né? O Marcos está falando de um fundo duplo que apareceu na Microsoft. A Microsoft tem um retorno à média que já se encerrou, teoricamente. Uhum. Isso no mensal. No diário, deu um setup de baixa, que também já se encerrou, agora não tem setup algum. E no semanal, deu setup 1 para baixa. E me confirma para mim, Márcio, aonde, talvez aqui que você está mencionando o fundo duplo. 1, 2. É isso aqui. Se for, ainda tem espaço para mais uma correçãozinha aqui e esperar o famoso caça-martelo para daí buscar. Mas eu não entraria agora de bate-pronto, não, uma vez até que o TTM Squeeze falou que todo esse movimento de alta aqui não foi relevante e pode iniciar um movimento de baixa aqui. Uhum.
Ok. O É forte. Danielson perguntando onde está o nosso colega do Bomb Cripto. Ele rompeu o tendão e está em recuperação aí, galera. Passou por uma cirurgia, eu acho que foi na quinta ou na sexta-feira de novo. Já vai começar a fazer fisioterapia aí na próxima semana. Então ele tá em fase de recuperação, Danielson. E não adianta você perguntar dele para tentar matar o cara, porque ele falou que era arriscado lá o Bomb Cripto. Quando ele falou da gente o joguinho tava 3 e agora custa quanto? 40 e poucos centavos. Quem entrou, você ferrou. Não, você tá sendo otimista. É 30 centavos. 30 centavos, é? Rumo à falência do Bomb. Ford. Olha os likes. Olha os Oi? likes. Eu acho que vou ter que fazer crochê, porque eu acho que não tem like Tá suficiente. fraco assim? Deixa eu... Eu tô achando. E a gente tem uma promessa aqui que o dia que não der like, a gente vai trocar o assunto e eu vou fazer crochê aqui. É, tá feio mesmo. 49 pessoas assistindo, 19 likes. Eu vou dar 5 minutos e vou pegar minha caixinha de coisas de crochê, que eu vou começar a dar dicas de crochê aqui no Domingão. Quem não quiser, dá like. Vê Ford enquanto isso. Quando acabar a Ford, eu vou pegar minha agulha. Combinado? Ô, galera, foi só falar aí que vocês, sinceridade, eu não sei mais o que vocês querem. Eu tô tentando ensinar aqui na boa vontade, gratuitamente. Hoje, ó, é o Happy Anniversary aqui. Eu tô completando hoje 12 anos de casado. Poderia estar jantando com a minha esposa. Ah, feliz aniversário, parabéns. Tô aqui tendo em consideração todo o meu legado, mas parece que tá chegando ao fim. Afinal de contas, vocês que ditam as regras aí e eu estou vendo que não estou agradando. Vamos lá. Will, essas estruturas mais complexas, tipo Time Bomb, eu era o quando eu consigo colocar aqui no Brasil, com Petro e Bali e BB. Se for, é possível fazer nessas que você mencionou. Eu não sairia desses 3 aí, tá? E, infelizmente, não dá para fazer elas muito longas. Então, se a gente fazer algum manejo, que a gente acaba fazendo aí todos os dias, de forma diagonal, você não vai ter vencimentos muito distantes para poder utilizá-las, tá? Então, só tomar cuidado com isso. Enquanto estiver em abordagem vertical, beleza. Começou a ter diagonal, você vai ter problemas. Obrigado aí, André. André é seguidor das antigas, né? O Márcio, em homenagem a Luiz, tinha pedido Sofá, se eu não me engano. A gente não olhou ainda, né? Aqui, ó. O Jadson. SoFi deu setup 2 de baixo no dia 27 de janeiro. Já saiu, desde então não deu mais setup, porém o Kama está apontando para baixo, as médias estão apontando para baixo. O semanal apontando para baixo. Setup 2, um semanal dado na semana do dia 3 de janeiro, ainda permanece na baixa. E no mensal está falando aqui para não se expor. Tem poucos dados também, tal como a XP a gente estava avaliando, né? Mas a princípio nada promissor para SoFi, enquanto não... sem indícios de qualquer tipo de recuperação. Talvez esteja muito tarde para entrar agora para baixa, né? Entrar short em SoFi. Talvez o timing já foi, mas eu não vejo nada bullish aqui no curto prazo, tá bom? E afinal, a gente olhou ou não a Ford? Para Ford, nem eu lembro, mas a gente olha duas vezes. Não, é porque eu pedi para você olhar o like e aí... Tá. Teve um gap na Ford, né? Dos earnings, está aqui na fase de consolidação. O parabólico já virou, que é um bom sinal. E a força vendedora do TTM Squeeze está terminando aqui. Então ainda está aguardando essa fase de consolidação, não significa que depois ela possa encaminhar para mais um novo ciclo de baixa, né? No semanal, nenhum disparo. E no mensal, nenhum disparo. Esse é um para a gente olhar no watchlist, uma vez que temos muitos alunos aí fazendo Minha Renda Minha Vida, Bolsa Família e diversas atividades no papel da Ford. Mas no momento é a não exposição. E sem sinal aqui de uma reversão ainda. Tá? É isso aí. O Rodrigo está perguntando das techs.
As techs, a gente já avaliou aqui Facebook. Não Uhum. sei se chegou atrasado, Rodrigo, mas dá uma olhadinha aqui. Já passamos por Facebook, já passamos por Amazon, já passamos por... Qual outra, Dani? Das gigantes são essas, mas a gente falou, a Microsoft também já avaliamos, mas a gente passou por outras, tal como aí a SoFi, né? E o que ficou de fora é Netflix, que eu não vejo. Vou dar uma olhada agora também. Olha lá, ó, continua um sinal de baixa, foi dado um sinal de baixa no diário novamente no dia 11 de fevereiro, então não estou vendo nenhum retorno. Deu um retorno na média no semanal, mas que a média está lá no 532 e o papel no 391. Então eu acho que esse retorno à média vai demorar ainda. E no mensal, nada a fazer. Então tá bem feio. E para a Netflix, e a outra que faz parte das gigantes é a Google. Mas ela não tem muita liquidez para opções. Então eu não recomendo você se expor. E quanto a ela, nós temos aqui o Setup 3, que deu entrada num dia, saída no outro dia, se basear pelo Parabolic SAR no mensal. No semanal, retorno à média, que acabou de acontecer, foi dado lá atrás, em setembro, e só saiu agora. E no diário, na iminência de iniciar mais um ciclo de baixa, mas ainda nada conclusivo. Quem que vai fazer o split? Amazon ou é Google? É Google. Eu entendi que é Google, mas entendi também que não estava certo, não. Foi só um boatinho aí. Ah, é só um bafafá. batinho? Ia ser um 20-1? É. Foi, acho que é Google, né? Uhum. Ah, o Alex tá pedindo MRO. Alex. Nada no diário. Setup 2, dado lá atrás ainda, permanece vigente, no dia 3 de janeiro. E ainda permanece a alta, o último sinal de alta dado lá em setembro de 2021, ainda permanece. Talvez já esteja esticada, mas no diário, que é onde você poderia buscar uma nova entrada, para mim está esticada. Uhum. Não tem nada aqui para confirmar a entrada, beleza? Isso aí, ó. O Gustavo TLT tá te pediram aqui, ó. Gustavo tá te desejando feliz aniversário, muita prosperidade para sua família. Valeu, meu querido amigo. Vamos lá. No diário, setup de baixa. O TLT foi rechaçado na sexta-feira. A queda do mercado TLT acabou subindo, mas permanece a baixa no semanal. Permanece. Deixa eu ver se tem um setup aqui. Não tem setup, tem só a não exposição. Esse setup aqui foi rechaçado aqui. Setup de baixa Pode ser foi um fundinho rechaçado. triplo, hein? Pode. Pode. Fica de olho aí. Ó, o Will mandou assim, ó. Feliz aniversário e força para ela. Eu acho que força não, paciência talvez. Força ela mata o marido. Vamos lá. PFE já foi? Não. Nada no mensal. Vou fazer de trás para frente agora. Permanece o retorno à média. Ou encostou. Não encostou, não. Permanece o retorno à média. No semanal, mas falta pouco. Mas no diário deu aí sinal de baixa na segunda-feira passada, isso? 14 de fevereiro. Então, sinal de baixa em Pfizer. Ainda ativo. Daria para entrar ainda. Acho que não. Sim, porque ele acabou fazendo esse doji, foi rechaçado, e ele está aqui bem na... O fechamento da sexta-feira foi bem aonde deu o start do pavio da segunda. Uhum. É. Então, se entrar para baixa, talvez dê para pegar o bonde. Uhum.
Pode ser. E aí, vou ter que pegar o crochê? Ou os likes subiram? Deixa eu dar uma olhada lá. Estamos com 37 pessoas assistindo e 36 likes. Ah, então tá bom. Melhorou. Vocês não vão aprender hoje a fazer crochê. Obrigado aí, Jadson. Vamos lá. Então, não tem mais papéis? Vamos deixar Não. o vídeo aí curtir o aniversário. Esse eu não conheço. No diário deu American Express. para alta lá atrás, no dia 31 de janeiro, e acabou saindo aqui em 14 de fevereiro, por enquanto uma consolidação. Tem a alta no semanal, mas foi dado lá atrás. Isso aqui pode já estar esticado no momento da alta, foi dado no dia 24 de janeiro. E no mensal ainda permanece o movimento de alta. Tá? Mas o Kama está falando aqui para você não se expor. Ah, o Márcio tinha pedido o IWM? Ou o Russell? IWM, eu tinha aqui traçado um canal de congestão, acabou perdendo. Ensejando uma alta aqui. Isso no mensal. Uma baixa, desculpa. No diário deu sinal de baixa, foi rechaçado. Exatamente pelo topo daquele canal de consolidação. E aqui um retorno à média, sendo que a média está aqui no 212,74. Então, Márcio, está ótimo. A gente pode até, se quiser abaixar esse cara aqui, ó, considerar que ele vai ser exatamente o meio termo desse cara aqui. Onde estava Alt H. E essa pode ser uma nova área de range de atuação aí do IWM, o que para nós é ótimo, porque eu estou fazendo borboleta tanto aqui quanto aqui, e o Márcio está ciente disso e está ficando rico aí enquanto todo mundo está perdendo dinheiro. É isso. Também tem a IBM, você olhou, né, agorinha? Não, eu olhei a Pfizer para André. Foi a Pfizer, agora é a IBM. IBM deu setup no semanal para baixa, essa semana. No diário deu setup para baixa. Opa, 2 setups. Até agora isso está sendo o mais assertivo. O mais assertivo não porque ainda não saiu, mas o mais enfático dos sinais até o momento. O papel um sinal mais enfático para baixo aqui no momento IBM. Tanto no diário quanto no semanal eles estão em concordância. Short IBM. Uhum. Vale 3 e GGBR4. Vale 3 deu setup para alta no nosso semanal e ainda permanece. Foi feito um pullback, mas ainda permanece sinal de alta. No diário, ele deu um retorno à média e faltam aí alguns pontos para alcançar a média. 2 pontos, mais ou menos, para alcançar a média. Concluir o setup. Ou a média sobe 2 pontos, ou o candle cai 2 pontos, ou cada um sobe ou desce 1 e se encontra. No mensal, nada. Está falando apenas para você não se expor no ativo. Essa Vale e o outro que ele pediu foi GGBR. É. O minério de ferro tinha caído muito. Eu tô vendo aqui que ele já tá voltando. Foi surreal o que aconteceu com o minério. Nada no mensal. Deu setup para baixa no semanal. E deu setup para baixa no diário. Tal como o Vale é short também. Isso aí. Mas se o minério de ferro recuperar, né? Twitter.
Twitter tá sambando aí, não. 35, 33. Nada no diário. Nada no semanal. Nada no mensal. Ah, não. Desculpa, no mensal deu um mês passado. Setup para baixo, que continua vigente. Né? Então, só no mensal aqui eu tenho essa entradinha aqui. Agora, ele pode tentar fazer aquele clássico pullback. Nossa, tô doido aqui, meu mouse. O clássico pullback de média, né? E a gente tem duas médias muito similares. E geralmente um comportamento que costuma haver nesse tipo de situação. Ele caiu, daí ele atravessou a média, ele faz um pullback, daí tem essa primeira média aqui, a segunda média aqui, a terceira média aqui e a quarta média aqui, ó, tudo já se encaminhando. Ele pode ficar numa área aqui, tentar romper, falhar, e eu geralmente entro daí no rompimento do pivô, mas a princípio me diz que é baixa, tá? E isso é mensal. Baixa. Esse aqui é mensal. Não tive nada no semanal e nada no diário. Isso. Eu só espero aquilo lá porque por questões de movimento de fundo duplo e ainda não se confirmaram. Então você tem um canal de baixa aqui, mas você tem um fundo aqui e outro fundo se formando. Isso aqui pode induzir a alta também. Então eu só entro se romper isso aqui ou só entro se vazar esse pivô. O que para mim agora é totalmente feeling e está mais propício para baixo, uma vez que todas essas médias, a de 5, a de 9, a de 20, a de 200, está apontando que é baixa. Tá? Baixa, né? Então, igual eu falei para vocês aí do Dani, não sou daqueles que gostam de pegar a faca caindo e apostar na reversão. Então, eu vou esperar uma continuidade da baixa e acaba entrando ali. Isso aí. Fernando, tô falando do SPX. No diário deu. Você tá no dia 9 para alta, que logo já foi rechaçado aqui. Mas não tenho nenhuma entrada. Retorno médio funcionou. Setup 1 foi rechaçado 2 vezes aqui, ó. Então isso aqui é típico de topo duplo, né? 1, 2. E confirma a média, que é o que ele tentou fazer aqui, só que eu vou por fechamento. Se eu fosse por pavio, ele já teria confirmado aqui, ó. Que possivelmente, e lógico, tudo pode mudar aí entre segunda e terça-feira, ainda continua esse ciclo de baixa aqui. TTM Squeeze não teve uma alta significativa, pode iniciar uma baixa aqui, ó. Senoidal aqui embaixo, são bem maiores do que as de alta no momento, mas aparentemente nenhum sinal dado no diário, nada no semanal, nada no mensal. Ok? Ok. Acho que olhamos todas. O Paulo falou de GE. André, eu não faço análise técnica em VXX e nem em VIX. E já algumas vezes o porquê não. Mas vamos lá. GE no mensal deu setup de alta, foi rechaçado logo na semana seguinte. Tentou romper diversas vezes aqui essa média. E nada. No semanal, ó, já não está congruente, está falando que é baixa. E no diário deu baixa, ó. Pelo menos deu 2 vezes baixa, tanto no diário quanto no semanal. Eu tenho no squeeze perdendo a força aqui, mas se tivesse que apostar, para mim o direcional maior aqui é baixa. Até mesmo porque o GE é um papel que costuma ficar numa área de consolidação. E é um setor que costuma ficar em consolidação. Então, não estou conseguindo desenhar isso aqui retinho. Deixa eu ver se por aqui vai. Só se explica. O imã. Costuma ficar em consolidação, mas uma vez que ele perdeu, ó, agora gera uma nova área de consolidação, geralmente de mesma amplitude. Então, esse cara aqui passa a ser 50% e ele fica zigue-zagueando nessa área aqui, ó.
Mas Ele pode até chegar nesse fundinho também, né? Tem um fundinho Uhum. mais pra baixo do que você colocou aí um pouquinho. sim, quero que eu ia mostrar aqui no longo prazo. Mas se eu olhar GE, eu não gosto muito. Por conta disso aqui, ó. Claramente, eu tenho aqui, ó, um canal De baixa. de baixa. Então não é dos melhores ativos que eu gosto de ficar long, não, tá bom? Estamos falando de Isso GE, aí. o Alex está falando aí. Muito obrigado por compartilhar conhecimento dentro de vocês. Estamos junto, Alex. Valeu, Andréa. Valeu, Fernando. Para vocês que ainda não deixaram um like, Vagnão, deixa o like. Boa noite, Vagnão. Deixa o like aí e já passamos de 1 hora de programa. Eu vou agora para as minhas considerações finais, juntamente aí, agradecendo já de antemão Daniel Pedroso e Kézia Paixão e a todos vocês que novamente estão aí nos ajudando, impulsionando este canalzinho de meu Deus. E daqui a pouquinho volto para os braços da minha amada. Considerações finais aí, Dani Pedroso. Amanhã não tem trabalho então, tio? Eita, nós. Amanhã dá pra sair, você dar uma tem. voltinha no shopping. Você tem. Atenção que um dos afazeres também do nosso querido Dani Pedroso, eu recebi o primeiro artigo lá, tá? Ele me ajuda e muito aí. Que agora, para quem viu lá no meu Instagram, não percam novidades no Instagram também. A gente está publicando alguns artigos para revistas aí, falando de economia e finanças. E o nosso amigo Dani me ajuda muito e muito, muito. Fica aqui publicamente o meu agradecimento aí. Tranquilo. Tamo junto, sócio. Quer dizer? Amanhã tem trabalho. Eu tenho meus day trades, tem cliente para atender da AWS. Amanhã tô tranquilo. Então, obrigado, pessoal. Já que não tem Estados Unidos, a gente vai ficar só olhando o futuro aí da namorada, ver como é que vai ser o negócio lá. Amanhã pega para capar, vamos ver se o Macron consegue fazer alguma coisa boa. Ou se vai adiantar para nada, não. Sei lá. E, bom, estamos aí. Amanhã não tem hora do game, provavelmente, então, porque não tem bolsa americana, mas terça-feira, hora da game volta. É isso aí. Isso aí. Então, boa noite. Obrigado a todo mundo pela companhia. Obrigado, Dani. Obrigado, JJ. Parabéns pelo aniversário. Que se repita muitos longos anos ainda. E, então, obrigado a todo mundo. A gente se vê terça-feira. Até mais, galera. Tudo de bom. Um forte abraço. Fui. Valeu. Tchau, tchau.